Olá, amigos do Congresso de Enriquecimento Financeiro. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Carlos Fazano pelo convite, para estar participando desse congresso. Eu participei já de alguns outros, mas achei esse tema muito interessante, porque enriquecer passa primeiramente por uma verdadeira mudança de mentalidade. E é isso que eu vou tentar levar para vocês hoje, uma mudança de mentalidade. Porque só mudando a mentalidade você consegue êxito financeiro. Bom, primeiramente eu sou esse cara simpático aí da foto, tá? Eu basicamente não gosto muito de falar de mim, né? Mas numa breve apresentação, eu sou doutor em psicanálise, sou especialista em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, sou triplo certificado como consultor do Google e também da Microsoft. Tenho sido, ao longo do tempo, conselheiro aí de várias personalidades no mundo esportivo, no mundo cultural, artístico e diversas empresas também, principalmente no que concerne a entendimento do consumidor, busca de novos nichos e criação de novos produtos. Tá? Hoje eu trabalho como consultor de marketing high-end e psicanalista especializado em gestão de crises de altos executivos, tá bom? Bom, findos essa primeira apresentação, vamos lá a entrar realmente no tema, né? Então esse tema que eu vou trazer hoje é um tema muito interessante. O segredo dos árabes e orientais para nunca terem problemas com dinheiro. E eu vou explicar para vocês a lei do 1/3, tá? Eu acho que é muito difícil, acho que todo mundo aí que está me assistindo, é muito raro você ver um japonês, você ver um árabe, um oriental de maneira geral, com algum problema financeiro. E você vai entender o porquê a cultura deles, a mentalidade deles faz com que isso aconteça, tá? Que eles, de repente, não sejam milionários, mas pelo menos não tenham problemas com o negócio deles, com a atividade que eles resolveram seguir, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou dizer para vocês, primeiramente, como que essa palestra vai estar dividida. Eu vou falar na primeira parte dela de erros e conselhos de finanças que eu posso passar para as pessoas, coisas que aconteceram na minha vida, erros e conselhos também para que vocês não errem. Depois vou falar da tal lei do 1/3, né? Como que ela funciona. Ela é muito simples, mas é interessante que você veja como a mentalidade muda quando você começa a aplicá-la. E por último, eu vou falar do efeito Shangri-La. O efeito Shangri-La é um termo cunhado por mim, que quer dizer aquele momento em que você nem sequer precisa colocar a mão no bolso para que você consiga desenvolver vários projetos e ter muito sucesso com eles, tá? Então isso aí a gente vai chegar lá. Então espero que você fique até o final, porque é muito bacana esse negócio do efeito Shangri-La e você vai ver que aí está a explicação porque muita gente consegue um êxito financeiro muito rápido, né? Vamos lá então. Primeiramente, a primeira grande coisa que eu posso dizer para vocês é: parem de pensar mensal e pensem anual, como os americanos, por exemplo, fazem. Nós temos um problema cultural no Brasil que realmente é complexo. Você pensa mensal, você pensa, por exemplo, será que eu vou conseguir pagar uma mensalidade de determinado produto de consumo? Cabe aqui no meu orçamento mensal, então eu vou acabar comprando. Vou comprar, vou lá na Casas Bahia, vou lá na Fest, vou lá seja onde, e vou comprar um equipamento. Só que eu não anualizei, eu não pensei anualizado. Vamos supor que eu faça lá uma prestação de R$ 100 em 24 meses, ou seja, vai ter um custo total de R$ 2.400 em 2 anos. Olha só, o pensamento é muito complexo. Em 2 anos, esse equipamento vai me custar R$ 2.400. Só que eu não pensei quanto ele vai valer daqui a 2 anos. Eu não pensei que benefício que ele pode realmente me dar, que ele realmente agrega à minha vida. E eu com certeza conseguiria, se
pensasse de uma maneira diferente, conseguiria comprar esse equipamento talvez por 1.200, R$ 1.000, se eu tivesse me planejado. Então a primeira grande sacada é: para de pensar mensal. Você tem que pensar anual. Uma economia, eu vou economizar R$ 50. O que é R$ 50 para mim? Anualiza isso para você ver. Já é alguma coisa que você sonhava em comprar, que de repente você vai conseguir comprar à vista num preço muito menor. Então a primeira dica é essa. A segunda dica é: tem muita gente que se dá o luxo de certas coisas, não admite ficar sem determinadas coisas. Por exemplo, ela não admite não frequentar a melhor academia, ela não admite não ter um carro que de repente a alavanque socialmente. Ela pensa que ela tendo aquele carro, ela vai conseguir ter uma ascensão social, porque realmente carro é um instrumento de status portátil, né? Ou seja, ela de repente não abre mão de um tipo de alimentação, de bebida muito caro, um vinho caro. Sempre que você tomar essa decisão, para pensar aí, hein? Sempre que você tomar uma decisão de ter alguma coisa, o melhor smartphone do mundo, para quê às vezes, né? Mas se você tomou essa decisão de ter esse equipamento melhor, ou ter determinada coisa que realmente custa um pouco mais, tem um valor agregado maior, você, por favor, faça uma contrapartida em economia e outras coisas. Senão você nunca vai escalar aquela montanhazinha que a gente mostrou aqui no início. Olha ela aí, ó. Vou mostrar de novo. Olha essa montanhainha. Você começou aqui, você vai chegar aqui no efeito Shangri-La. O Shangri-La está aqui, ó. Então, de repente, se você se dá o luxo de ter algum tipo de comportamento que não é muito barato, é muito interessante que você faça uma contrapartida em outras coisas. Esse jogo tem que estar equilibrado, tá? Outra coisa, faça sempre benchmarking. Algumas pessoas já devem saber o que é, outros ainda talvez não tenham tido contato com essa palavra, né, o benchmarking, mas basicamente o benchmarking é você pegar alguma coisa muito bem feita e melhorá-la ou adaptá-la para a sua realidade. Então, não reinvente a roda. Se alguém já fez o trabalho duro por você, compre sua tecnologia, compre a tecnologia do cara. Às vezes até um curso, né? De repente no meio do marketing digital aí é muito comum cursos. Compre a tecnologia que ele já estudou, ele já perdeu tempo para estudar. E a melhore, adapte-a para o seu momento, para o seu meio. E principalmente, veja os pontos fracos e faça melhorias. Você encontra de repente um curso que vai te dar uma visão geral, mas ele não te dá uma visão específica de alguma coisa. Então, de repente, é um ponto fraco do curso. Ali você complementa e por aí vai. É muito mais barato e pode facilmente superar quem te forneceu a tecnologia. Você de repente pega um curso desse, você faz uma análise de pontos fracos e fortes, faz um novo projeto, de repente amanhã você está vendendo um curso muito melhor. E a gente vê muito isso aí no mercado aí de educação digital, né? Que você vê que muitos experts começaram lá vendo um curso de abrangência geral e conseguem hoje vender o seu próprio curso, de repente muito, muito mais sintetizado, muito melhor, né? A quarta dica que eu dou é tentar ser menos estúpido é bem diferente de tentar ser mais inteligente. Tentar ser menos estúpido, você vai praticamente viver com o freio de mão puxado, entendeu? Isso não é bom. Não é bom em hipótese nenhuma. Você tem medo de tudo, você tem medo do risco. Agora, tentar ser mais inteligente, ou seja, também não colocar a cara lá e para correr o risco de ser, no caso, massacrado, isso também é válido, né? Então, tentar ser menos estúpido implica em, muitas vezes, a gente não se arriscar
E risco faz parte do negócio. Agora, a inteligência do processo é você ter um bom gerenciamento de risco, tá bom? E isso sim é procurar ser mais inteligente. A quinta dica que eu passo para vocês, que eu aprendi ao longo da vida, é: se você não domina uma área e tem a necessidade dela, firma uma parceria com o expert. Não tenta aprender isso daí. Eu vejo tantas pessoas fazerem isso. Não tenta, como eu disse lá no ponto 3, não tenta reinventar a roda. A coisa já está pronta ali. Faz uma parceria com a pessoa. Ela provavelmente ela vive essa técnica o dia todo. Se ela vive essa técnica o dia todo, o que ocorre? Ela é muito melhor que você. Mesmo que você tenha uma base teórica muito forte, você não vai acompanhar. Então você nunca vai ter a mesma expertise do que essa pessoa. Então, essas associações a todos os ramos da tua vida serão sempre importantes, tá? Você, além de possivelmente nunca chegar no nível do parceiro, né, como eu já falei, perderá seu maior patrimônio, que é tempo. Você, na realidade, não compra muitas vezes alguma coisa, você compra tempo, você compra aquele tempo que você usaria para aprender aquela determinada técnica ou para desenvolver determinado negócio. Se você tenta fazer sozinho, é complicado. Além de perder tempo, você por muitas vezes nem vai chegar no resultado que você quer. Vamos para mais uma dicasinha aí, que tem muito a ver com aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Não tem horror a correr riscos, e sim a não proteger-se deles. Sempre faça essa palavra aí, edge, é um tipo de proteção que é muito usada no mercado financeiro. Ou seja, você faz uma operação de risco, mas você se protege para você, com certeza, ter uma certa ideia do que pode ser o seu prejuízo máximo. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor lá na frente, quando eu der dicas do que eu faço para ganhar dinheiro na prática, tá? A sétima dica é: não siga números frios no seu planejamento. Até porque os acasos acontecem e tudo muda. Se proteja em vários cenários. Ou seja, para cada cenário que você traçar, crie uma proteção, crie um jeito de se defender de algum revés que o destino possa trazer, tá? Usando a sua intuição, tá? Detalhe sobre intuição e inconsciente coletivo. O que eu tenho para falar? Intuição, você pode ver sobre dois aspectos. Um mais místico, que seja uma mensagem que venha para você de repente. Eu não quero entrar nessa seara, tá? Mas para mim, intuição é o conjunto de todo o aprendizado que você teve ao longo do tempo, que fica lá guardado no seu inconsciente, que você consegue, através de uma codificação, ou seja, uma determinada linha de pensamento, aflorar, ou seja, colocar para fora. Aquela ideia que, puxa, por que eu não vi isso antes? Todo mundo já teve esses insights, né? Esses déjà vus. Enfim. E o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é talvez um tema que eu possa explorar numa palestra só desse tema. O inconsciente coletivo, eu acredito. Você pode não acreditar em qualquer coisa, mas o inconsciente coletivo, desculpa aí o erro, o inconsciente coletivo, você tem de acreditar. Porque eu vou te dar um exemplo dessas duas coisas. O acaso se manifestando. A morte, por exemplo, do Eduardo Campos há pouco tempo mudou todo o cenário político brasileiro. Isso era previsto? Não. Se você fosse pelos números frios, né, você teria determinado comportamento. O acaso veio ali e interferiu. Quanto ao inconsciente coletivo, a maior prova de que ele existe, as pessoas mais ou menos pensam igual dentro do seu cluster, tem a ver com pesquisa eleitoral, por exemplo. Você pesquisando 2.400 pessoas, que é a média da amostra, né, de uma boa pesquisa, você consegue ter ideia do que o resto vai fazer. Então, trabalhar a intuição e meio que escutar o movimento desse inconsciente coletivo que a gente vive, são duas coisas importantíssimas.
eu vou ser muito claro para vocês. Esse item 7 para mim é o mais importante de tudo. Você começar a ouvir a sua intuição, trabalhar essas ideias, até numa espécie de brainstorming, numa espécie de tempestade mental, mas colocando, veio a ideia, coloca ela no papel. Deve ter alguma coisa ali que possa te ajudar, tá? E o inconsciente coletivo, essa leitura das coisas, dos acasos que ocorrem no seu dia a dia versus a população, o país, o momento político, o momento educacional que você vive, isso é muito importante. Essas duas análises são muito importantes, tá? 8. Sempre aprenda com os erros passados. Estude os meus exaustivamente antes de dar novos passos. Senão você certamente vai ficar pelo caminho. Quem não aprende com os erros não caminha. Hoje em dia tem muita gente aí dizendo, né, que certas empresas não contratam quem não fracassou pelo menos uma vez na vida. Bom, eu não sei se fracasso seria alguma coisa positiva para ser analisada. Mas, se a pessoa fracassou e se recuperou, eu creio que ela mostrou que ela aprendeu com os erros. Então tem muito mais a ver com isso, com uma capacidade de se adaptar, de se, como que eu posso dizer, de modificar valores, de modificar estratégias, de modificar táticas e você chegar lá, tá? Vamos para mais um ponto, que é esse aqui. O 9 é outro ponto importantíssimo. Nós estamos na era da especialização, da long tail. Para evitar a concorrência, nós temos que saber quase tudo sobre alguma coisa. Isso é fato. Todo mundo aí já deve ter percebido isso, né? Isso demanda estudo e planejamento. Quando você quer entrar numa nova área, você tem que fazer todo um planejamento. Eu sinceramente, não vejo como alguém entrar numa área nova sem se preparar de 1 ano a 1 ano e meio antes, com muita base teórica, com muito estudo de caso, para que aí ele possa galgar uma posição inicial nesse novo ramo de atividade, tá? As pessoas, elas sempre vão te enxergar como autoridade em apenas uma coisa. Grave isso. Elas vão te enxergar como autoridade em apenas uma coisa. Não adianta você querer fazer 10 coisas e querer que as pessoas te vejam como um expert, como um guru, como um especialista, como um profissional dessa área, tá? Então, muito cuidado com isso. É legal você, de repente, ter várias áreas de atuação para, de repente, não sofrer revés, com sazonalidade, outras coisas, mas na realidade, isso já não funciona no nosso mundo. Nosso mundo hoje é realmente de especialistas. Então, escolha aí o que você quer fazer e estude muito, planeje muito e com certeza você vai colher frutos do seu trabalho, as pessoas vão te ver como uma autoridade dentro dessa área. Então, a dica 9 é: não fique dando tiro para todo lado. Escolha alguma coisa e caminhe naquilo. A dica 10 justamente tem um pouco a ver com a 9, tá? Fortificar a renda significa que quando você obtém uma renda e você ainda não definiu qual aplicação você vai fazer dessa renda, você escolher as melhores aplicações e com menor risco para manter essa renda fortificada, tá? Isso é diferente de pegar essa renda e dividir em vários montinhos, em várias áreas. Você não vai conseguir dar atenção para todas essas áreas ou para esse leque de investimentos e você vai acabar se perdendo, tá? Então a minha dica é: fortificar a renda, ok, fortifica ela enquanto você não define que investimento você vai fazer dentro da área que você se propôs, tá? Agora, diversificar a renda é muito perigoso. Eu acredito que pouca gente vai fazer um tipo de recomendação dessa, entendeu? Se ele está falando sério com você, se ele está falando de geração de receita advinda de trabalho, advinda de
investimento em alguma coisa. O cara não vai falar para você, olha, tenha um açougue, uma farmácia, uma mercearia, um carro de pipoca, um cinema. Isso não funciona. Isso não funciona, entendeu? Então, fortificar a renda num dado momento é importante. Nós vamos falar de alguns mecanismos bacanas aí que eu uso, tá? E que você talvez não tenha escutado falar e que é bem bacana para fazer isso. 11. 11, vamos dizer que tem a ver com um pouco com aquilo que eu disse no começo. O Brasil pensa mensal, o Brasil pensa imediato. Poupança passiva é o pior meio de buscar riqueza. O que é poupança passiva? Poupança passiva é aquela que você poupa e coloca lá na caderneta de poupança. Male male você consegue manter o poder de compra do teu investimento, tá? Male male. Então imagina você querer chegar a algum lugar deixando o dinheiro em poupança. Ela, além de render pouco, tá? A gente acaba sempre criando uma emergência para usar essa poupança, né? Sempre acaba aparecendo alguma, não, eu vou usar a poupança. Mas você usa para uma determinada emergência que, além de acabar com a sua poupança, ela acaba também não te trazendo nenhum tipo de benefício. Evidente, pode ser um problema de saúde, mas eu imagino que você já tenha, como eu disse antes, se precavido, ter lá o seu plano de saúde, então não vai ser com saúde que vai te derrubar, tá? Então, você acaba criando outros tipos de emergência. Eu preciso trocar o meu notebook, eu preciso trocar o meu carro, vou aproveitar que esse dinheiro da poupança. Aí que está toda a mentalidade que precisa ser mudada, tá? Geralmente, essas emergências elas são disfarçadas justamente em consumismo, tá? Então invista em coisas de alto ROI e baixa liquidez quando você for fazer poupança. Existem alguns investimentos aí que têm um ROI alto, um retorno alto, só que eles têm baixa liquidez. Você não consegue ir lá e sacar ele no mesmo mês, no mesmo período. Então o que acontece? Isso te desmotiva a usar esse dinheiro para emergências disfarçadas, tá bom? Vamos lá. Tem outras duas coisas aqui que eu acho importantíssimo também destacar. Valorize a sua base de pequenos clientes ou subordinados. É eles que te dão sustentação. Eu vou contar para vocês uma história interessante. Eu fui galgado a controller do antigo Banco Nacional, uma instituição, vamos dizer assim, acho que era a terceira do país na época, com apenas 24 anos. Porque eu sempre procurei estar um passo à frente dos meus concorrentes. Então, isso é muito importante também. Mas a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco, no item seguinte. O que acontecia? Eu fui lá, eu era um jovem executivo, andava de avião a jato para cima e para baixo, jatinhos particulares, tinha motorista, enfim, eu tinha todo uma estrutura. E era constantemente chamado pelo topo, pelos donos do banco, pelos altos diretores, vice-presidentes, para mostrar essa minha tecnologia para outras diretorias, enfim, para o Brasil de modo geral, né? O que aconteceu? Eu comecei a não dar atenção para a minha base. Quem era a minha base? Os gerentes de banco, os gerentes regionais dos bancos, que tinham lá 20, 25 anos, alguns deles de banco, e eu ali um menino novo acima deles na pirâmide, mas assim, já um pouquinho deslumbrado com aquilo, né? E acabei não dando atenção para eles. Eu achava assim, na minha cabeça de 24 anos, eu achava que se eu estava bem com a presidência, com a alta diretoria, dane-se esses caras. A hora que eu puder, eu dou atenção para eles. E é isso que foi um grande erro meu. Quando eu precisei realmente deles para me dar sustentação, para estar comigo, eu não tive essa base, entendeu? Eles não me deram. Ao contrário, eles reclamaram que eu não dava atenção,
que eu me preocupava só com a alta diretoria, que na realidade a minha função era dar suporte para eles. Eles estavam totalmente certos. E aí foi aí que começou também o início da minha saída no caso do Banco Nacional. Na época eu cuidava do boné do Ayrton Senna, para quem lembra, né? Enfim, então, só repetindo, se você tem uma base de pequenos clientes, trate ela bem. Os pequenos clientes, eles são mais fiéis. Os grandes clientes, eles são muito vinculados a resultado. Você parou de dar resultado, ele vai trocar de mulher. Entendeu? Ele vai divorciar de você. E de um dia para o outro, você pode ficar numa situação bem delicada, tá? Então eu recomendo que vocês pensem nisso, pensem nesse tópico. Vocês hoje, dentro do ramo de atividade de vocês estão dando a atenção necessária para a sua base? Ou vocês estão preocupados em olhar lá em cima quem tá, os grandes clientes, quem está te trazendo nessa visão imediatista mais dinheiro? Enfim. Outra dica bacana é: não repouse nos louros. Nada dura para sempre. Use o princípio de José do Egito e nunca você vai ter problemas. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver se faz sentido para vocês. Eu estava lá, voltando a esse exemplo anterior, 24, 25 anos, sabe? No auge, entendeu? Um auge até precoce, né? E eu achava que aquilo nunca ia acabar. Minha cabeça era essa. Eu achava que aquilo não, eu cheguei até aqui, isso aqui nunca vai acabar. Eu tenho capacidade, eu confio em mim e isso aqui não vai acabar. Gente, tem uma coisa que a gente já conversou ali no comecinho, que é o acaso. O acaso vem e te derruba. Se você não estiver preparado para esse momento, para esse acaso, infelizmente você vai fracassar e aí se levantar vai ser complicado. O princípio de José do Egito, acho que muita gente já está cansada de saber, né? José lá, ele chegou à posição de conselheiro do faraó por ser um exímio interpretador de sonhos, né? E ele deu a dica para que o faraó guardasse lá um percentual de tudo que era produzido no Egito durante, acho que se não me engano, 7 anos, né? Se não me falha a memória, porque haveria uma estiagem, haveria problemas nos outros 7 anos. Ou enfim, quem imaginava naquele momento que aquele faraó estava vivendo ampla fartura de alimentação, o reinado dele lá estava correndo tudo bem, quem imaginaria que o acaso viria e realmente criaria um grande problema para ele? Se não fosse o José lá do Egito, ele com certeza teria amargurado aí muito, entendeu? Teria se arrependido muito se não tivesse seguido o conselho de José. E foi o que realmente aconteceu. Na nossa realidade não acredite que quando você está numa boa, as coisas estão acontecendo, estão caminhando. Não acredite que isso vai durar para sempre. Não dura. Quem está falando é uma pessoa que já passou muita coisa, entendeu? Já estou aí numa idade um pouco avançada, que eu prefiro não contar. Brincadeira, mas já passei dos 50. Então eu já vivi muita coisa. Eu já vivi dentro de empresas, eu já vivi ali aquele meio do esporte, dos jogadores de futebol. Eu vivi muita coisa. Então eu posso dizer para vocês: não repousem nos louros. Se você está num bom momento, faça sim. A palavra mágica é poupança ativa. Você poupar para investir em alguma coisa que vai te trazer um retorno muito maior, tá? Então esses 2 erros que eu cometi lá no início da minha carreira realmente me atrasaram de uma forma muito grande. Vocês não têm noção. Então pode ser que soe redundante essas 2 colocações, mas valorize a pequena base de clientes que você tem, os seus subordinados ou as pessoas abaixo de você, e não repouse nos louros. Tudo passa, tanto a fase ruim quanto a fase boa, elas passam. Então calma aí,
Tá bem? Vamos fazer poupança. Não tô? Vamos com um plano de ação forte em cima de conseguir melhorar, em cima de conseguir se reposicionar na vida, tá? Eu tenho uma técnica que foi parte da minha tese de doutorado, que é a psicanálise 360 graus. Ela parte do princípio que todo dia você deve avaliar a sua vida, como se fosse uma empresa mesmo, e traçar uma ação positivista para cada uma dessas áreas. Por exemplo, vamos falar de saúde, vamos falar de amigos, relacionamentos, trabalho, enfim, família, essas 5 áreas principais, tá, que a gente tem na vida. Todo dia faça uma análise. Como que eu tô? O que eu posso fazer? E uma ação positivista, às vezes, é ligar para uma tia que você gosta, é ligar para um amigo, no caso, na questão de amizade, é fazer determinado projeto andar que estava parado, é rever algumas coisas. Então, todo dia você mensura o seu grau de satisfação de vida e todo dia faz uma ação positivista para que você consiga melhorar. Então isso é um outro conselho à parte, mas meio que englobando esses dois aí extras que eu estou falando, que eu acho que é bacana você ter. Eu tenho até um material sobre isso aí, quem quiser depois vai ter acesso ao meu e-mail, até já teve, é só me pedir que eu envio, tá bom? Vamos para frente então, porque eu não quero me alongar muito, que eu tenho esse péssimo costume de falar demais, né? Vamos lá. Vamos para outra parte aqui da minha apresentação, que nós estamos chegando já lá quase no topo, né? Então vamos aqui, vamos para mais essa daqui, vamos nessa. Eu acho que falhou essa, né? Me parece. Deixa eu só ajeitar aqui, porque essas coisas de tecnologia são bacanas, mas às vezes a gente se atrapalha um pouco com elas, né? Bom, finalmente a gente vai chegar naquilo que eu disse desde o princípio. O que é a lei do 1/3? O que é o efeito Shangri-La? Esse pessoal que eu falei para vocês, os árabes, orientais, tal, eles seguem essa lei do 1/3. 1/3 de tudo que é ganho, tá, é guardado para que seja investido em algo produtivo, e esse processo é constantemente retroalimentado. O que acontece? Vamos pegar um exemplo pequeno. Não vamos pensar grande, não, vamos pensar pequeno. Uma pessoa que tem uma renda de R$1.000 por mês. Então ela tem lá uma renda de R$1.000 por mês. Vamos aplicar essa lei. Então, de tudo que ela gasta, né, de tudo que ela tem de receita, esses R$1.000, R$333 ela guarda todo mês. Vamos ver se ela fizer isso, o que vai acontecer? Ela vai primeiramente fortificar a renda dela. Ela vai pegar esses 333 e colocar daquele modo que eu falei para vocês em algum tipo de investimento que tenha retorno alto e baixa liquidez. Para quê? Para ela não ficar tentada a mexer. E os outros 2/3 são para despesas pessoais e para manutenção de modo geral. Aplicada, essa lei aplicada ao empreendedorismo, que é basicamente o que a gente mais está falando aqui hoje, seria 1/3 para suas despesas pessoais e familiares, enfim, para a sua manutenção geral, 1/3 para manter o seu negócio, manter aquilo que já está acontecendo, e 1/3 vai para esse sim para poupança. Você vai fortificar essa renda para que num determinado momento você faça ou um novo investimento de ampliação no seu negócio atual, ou você possa ter cacife suficiente para entrar num novo negócio e realmente você achar que você tem condições de lidar com isso, tá bom? Então essa é a lei do 1/3. Ah, Augusto, mas que besteira isso, né? Cheguei até aqui para falar isso. Gente, isso mudou a minha vida. Mas mudou de uma maneira que vocês não têm noção. Se eu ganhasse hoje R$1.000 por mês, eu garanto para vocês
que usando essa lei, em um ano eu estaria triplicando essa receita. Porque eu pegaria essa poupança e transformaria numa poupança ativa. Eu ia escolher o melhor momento, eu ia pesquisar muito bem o negócio que eu ia entrar, e é evidente que R$ 333 no exemplo que a gente citou, né, ele não é suficiente para você comprar nada. Mas anualiza isso. Olha que bacana. Você já chegou aí numa faixa aí de quase R$ 4.000. Daqui a um ano você vai ter R$ 4.000 e a tua renda também já mantida. Que você faz com esses R$ 4.000? Eu daqui a pouco vou dizer para vocês o que eu faço, né? Mas você pode fazer o que você achar melhor dentro da tua área de especialização. O que você achar melhor, você faz. Então, esse é o segredo. Eles, um terço, usam para manutenção da casa, dos filhos, escola, tudo. Um terço para manutenção do negócio que já existe, para repor mercadorias, para comprar, pagar funcionários, enfim, para o negócio em si. E um terço é fatal, que eles vão guardar para que eles invistam. Não é aquele guardar para que quando uma bomba estourar, eles usem. Não é isso. Esse conceito de poupança é totalmente ultrapassado. Poupança ativa. Você guarda para você investir em alguma coisa produtiva que vai te dar um ROI, um retorno muito maior. Entendeu? E aí o que eu faço depois que eu apliquei e esse novo negócio está me dando resultado? Aplica a lei de novo. Retroalimenta esse processo. Então, do investimento que você fez, vamos pegar um investimento hipotético que eu faria se eu ganhasse R$ 1.000? Vamos falar então, eu guardei um ano R$ 333. Quem me impede de comprar um carro de pipoca, um carrinho de churros e colocar alguém para trabalhar lá bem uniformizadozinho, bacana? Imagina quanto isso vai te dar de lucro. Com esse valor você consegue comprar. Então é só um exemplozinho, tá? Aí a gente parte para a explicação do que é o efeito Shangri-La. O efeito Shangri-La, depois que você usou a lei de um terço, que você criou ali uma poupança ativa muito forte, um patrimônio de alta liquidez, ou seja, coisas que você está investindo, que estão dando lucro todo mês. Depois que você faz isso, você passa a ter, como eu posso tentar explicar, o mercado te enxerga de maneira diferente. Então aí, se você quiser fazer um investimento, você não precisa mexer um centavo no bolso. Ou você acha que nos investimentos do Warren Buffett, de outros grandes investidores do mundo, eles ficam pegando o dinheiro deles e investindo? Não, eles pegam dinheiro de terceiros. A taxas muito baixas, porque você é considerado uma pessoa de baixo risco. E eu não estou falando isso do mundo dos altos negócios, estou falando isso de um dinheiro que venha do Sebrae, de um dinheiro que venha lá do teu cartão BNDES. Quanto mais você transparecer que você tem solidez, que você tem garantia, você vai receber mais dinheiro para fazer seus investimentos. Você criou um patrimônio, você tem uma reputação no mercado. Então as pessoas, muitas vezes, ou vão te emprestar com pequenos juros, ou vão até te dar o dinheiro para que depois você dê lucro e torne para elas alguma coisa. Entendeu? Então esse é o efeito Shangri-La. É aquele momento maravilhoso, aquele momento bacana que você, para fazer um negócio, você não precisa mais colocar a mão no bolso. Eu quero ter um McDonald's. Eu já vi isso, estou te contando que um amigo meu já aconteceu com ele, a mesma coisa com ele. Ele fez lá a poupança dele, ele era uma pessoa nitidamente muito equilibrada financeiramente, aos olhos dos analistas de crédito. Me fala quanto ele gastou para montar esse McDonald's. Praticamente nada. Todo o dinheiro veio de terceiros, a juros totalmente compatíveis com a receita que o McDonald's dava para ele no caso, né? Eu não sei como está hoje, a única restrição desse tipo de negócio é que eles exigem dedicação total àquilo, né? Você não pode ter um McDonald's e ter uma outra atividade. Pelo menos eu não sei se isso mudou, mas era assim na época que esse meu amigo
acabou investindo nisso. Eu tive também um cliente, o Raí, o jogador Raí, que nós chegamos aí visitar o diretor do McDonald's ali na Avenida Paulista, porque o Raí pretendia investir em McDonald's. Só que o escopo a visão da empresa não era compatível com isso. A visão da empresa é aquele cara lá que quando começou o McDonald's lá num carrinho vendendo hambúrguer. Então é isso, eles querem pessoas que estejam 100% no negócio. O Outback também faz esse tipo de coisa. Mas sem querer entrar muito nisso, esse efeito Shangri-La cabe a qualquer tipo, qualquer nível de empreendedorismo. Você tem o BNDES para te apoiar, você tem os fundos anjos, você tem pessoas até que você conhece, que confiam no que você faz e que colocariam dinheiro em você. Então, por mais que você tenha o dinheiro, você vai trazer esse dinheiro de terceiros e vai conseguir montar a operação, de repente até vender no futuro com alto lucro. Então esse é o momento em que você conseguiu realmente ser um grande gerador de riqueza. Esse é o efeito Shangri-La, o momento que você chegou no topo. Tá? Aí, evidentemente, que tudo vai de acordo com as suas ambições, né? Aí você vai vendo exatamente o que te serve, o que é bom para você, aonde você quer chegar. Eu tenho um tio que infelizmente a gente não é muito próximo hoje em dia, mas ele começou ele teve uma ideia, né? Ele era um grande seguidor dessa lei do 1/3. Ele teve uma ideia nos anos 60, 70, de criar bibliotecas em cidades. Não havia fundos de investimento, nada disso. Então o que ele fazia? Ele fazia uma festa dando prêmios aos beneméritos da cidade que colaboraram para a implantação das bibliotecas. Ele ganhou muito dinheiro com isso, mas muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Entendeu? Ele conseguia, ele tinha uma participação nessas doações todas, né? Porque ele montou o projeto. As pessoas adoravam serem homenageadas, todo mundo adora ser homenageado, e elas acabavam, além de pagar a cerimônia, com certeza eles também se sentiam melhor por terem colaborado com a cultura da sua cidade. Então, hoje, esse meu tio, ele já está aí colhendo os frutos do efeito Shangri-La. Hoje ele levanta prédios, o último que levantou agora foi para a Caixa Econômica Federal. Ele levanta prédios totalmente com recursos de terceiros, num juro muito baixo, reforma, ou aluga ou vende, pega o lucro dele, quita as pessoas, os investidores ou quem emprestou o dinheiro para ele e pronto. Dá para um ser humano normal chegar lá e fazer isso? Não dá. Você tem que ter construído uma história, você tem que ter uma estrutura muito forte para que o seu cartãozinho lá do BNDES, com uma carência enorme, bacana, que você pode comprar o que você quiser num juros muito, mas muito abaixo dos bancos, para você ter esse benefício e ter um limite bacana, você tem que ter um histórico bacana. Então, lei do 1/3. 1/3 guarda. Se o teu projeto é para 2 anos, guarde durante 2 anos. Se o seu projeto é para 1 ano, guarde durante 1 ano. Enquanto isso, vá tentando fortificar a sua renda. Deixe esse dinheiro render no máximo possível, sem liquidez imediata, para você não ficar tentado a usar isso para alguma coisa, tá? Novamente aqui esse probleminha, vamos lá. Aí, outro dia, o meu amigo Arlindo Armando, que está lá em Dublin, me ligou, falou: Augusto, o que você recomenda de investimento? Na lata eu falei para ele uma coisa que eu imagino que ele não tinha escutado antes: mercado de opções de ações. Eu não vou entrar em detalhes disso, porque é uma coisa técnica, mas ela basicamente, ao invés de você comprar 1000 ações, por exemplo, da Petrobras, você compra o direito de comprar essas ações no preço que você determinar. E para isso você paga um prêmio. Se no dia você errou, seja as ações caíram,
você já sabe que o teu prejuízo único vai ser o seu prêmio. Você não vai, no caso, executar essa opção, tá? Se as ações dispararam, aí, meu amigo, é só alegria. Então, existem cursos específicos para isso, mercado de opções e ações. Tem gente hoje que só vive disso. O Najinarras, por exemplo, vocês lembram, ele chegou até a ser preso, né, por acharem que ele estava fazendo especulação com o mercado de opções, mas né, hoje em dia continua bilionário. Enfim, é um mercado que sensacional para quem quer entrar nesse jogo de ações, mas não do jeito tradicional. O ROI é muito grande e o risco é super medido. Vocês têm cursos na Bovespa, vocês têm cursos nas corretoras dos bancos, por exemplo, a Itaú, me parece, tem um curso assim. Eu fiz na Bovespa, no caso, preferi fazer, que para mim não é difícil, que eu passo parte do tempo no interior da minha casa e parte do tempo em São Paulo, e para mim não foi difícil isso, tá? Então, se querem um jeito de ganhar dinheiro rápido com o mercado financeiro, vão estudar mercado de opções de ações. Eu não sei até se existe algum produto no Hotmart que possa satisfazer bem a necessidade de informação, mas se não tiver, como eu disse, a Bovespa tem e as corretoras particulares de bancos também tem. Outra coisa, outro jeito de ganhar dinheiro muito legal, gente, muito legal. Precisa de um certo capital, não vou dizer que não, mas tudo se começa, né? Tudo se starta. Aí depois vai evoluindo normalmente. Afiliados e-commerce. É uma coisa nova para o brasileiro. Nos Estados Unidos já é uma coisa muito difundida. Eu estou com um amigo aí agora fazendo parte de um projeto dele, que justamente ele lançou um curso a respeito disso, tá? E o que é? É você vender produtos de grandes marcas como Nike, enfim, Americanas, Ponto Frio, Magazine Luiza, você vender e ganhar altas comissões. Mas como que isso funciona na prática? A tua dificuldade, ou seja, não dificuldade, mas onde você vai ter de exercitar a sua inteligência é em detectar onde está o público para aquele determinado produto. Então vamos supor, eu vou citar uma das coisas que eu fiz, por exemplo. Eu peguei e extraí os IDs de todos os pessoas que curtiram a página da Nike. Isso para quem falou que não pode, que não dá mais, dá sim, tá? Isso depois, quem quiser saber como ainda faz ou nunca fez e quer aprender a fazer, pode me mandar um e-mail que eu tenho. Isso eu tenho um curso meu mesmo, que eu ganhei o ano passado, um concurso do Conrado Adolfo, né? Que desafiava alguém a criando um produto a partir do zero, conseguir lá um determinado valor em 60 dias ou 40 dias, me parece. E eu acabei sendo vencedor desse concurso, tá? Então, para isso, justamente com esse produto que ensinava as pessoas a acertarem melhor o alvo. Existe hoje também o Laser Target, que o próprio Facebook te proporciona. É uma coisa que ninguém ainda anda falando muito, mas que também quem se interessar em ter alguma informação a respeito é só entrar em contato comigo, tá? E no Big Tree? Bom, Big Tree, para quem não conhece, são aqueles ramos, né, aqueles nichos que tem mais resultado, né, que as pessoas entendem como os mercados que vendem mais. Se eles vendem mais, tem muito mais gente dentro deles, concorda comigo? A sua concorrência lá do CPC é muito maior. Tem muita gente trabalhando nesses 3 nichos, né? Que são ganhar dinheiro online, relacionamentos e nutrição, tá? Que é esse mercado de emagrecimento, fitness, né? Eu, por exemplo, trabalho no mercado de emagrecimento e nutrição. Nutrição é uma paixão minha. Eu não sou expert nisso. Pretendo até fazer uma especialização em alguma universidade americana o ano que vem, mas eu sou um estudioso do assunto. Eu sei o beabá. Só que eu não poderia me atrever a montar um produto. O que eu fiz? Eu fui atrás de um produto diferenciado. Porque eu queima 48 horas lá, o emagrecer de vez, todo mundo já estava, né,
vamos dizer, cansado de ver, né? E muita gente vendendo. Então eu escolhi um produto, né? Escolhi um produto que tem um grande diferencial. Aliás, dois grandes diferenciais. Aí eu consegui entrar nesse mesmo mercado e vender. Então, quando você for trabalhar, por exemplo, no Big Tree, procurem produtos que tenham diferença, que sejam diferentes, que não seja um lugar comum, entendeu? Que todo mundo vê por aí, tá? Então, é a minha outra dica. Mercado e-commerce, você vendendo marcas. Para isso existe um jeito, tá? Você tem um processo de seleção dentro das empresas para você poder ter o direito de vender determinadas marcas, né? Walmart, enfim. Mas é um processo que não é nada muito complicado, não. E aí você consegue ter o direito de ser praticamente um vendedor dessas marcas. Aí a tua inteligência está em achar o teu consumidor. O laser target, como eu estava falando, ele permite que você escolha exatamente, segmente exatamente aquele público que você quer. Eu, como estava dizendo, eu fiz isso, eu extraí as ideias de todo mundo que curtia a Nike no Brasil, subi para o Facebook e fiz o quê? Comecei a fazer anúncios do lançamento. Todo lançamento da Nike eu gastava com anúncios. Consegui uma métrica em torno de uma venda a cada 320 cliques, se eu não me engano, na época, naquele momento, né? Eu parei agora com esse produto, estou preparando um outro. E o meu desafio era justamente conseguir um clique barato no Facebook Ads para que a coisa ficasse totalmente no automático. Então o que eu fazia? Tirava a métrica, então eu sei que a cada 320 cliques mais ou menos eu vou ter uma venda, né? Aí o que eu faço? Procuro fazer o melhor anúncio possível dentro do Facebook para que as pessoas cliquem lá, vão para a página de vendas do produto, comprando, eu recebo o meu. Outra dica, é muito bacana também se você trabalhar com anúncios nesses grandes portais, tá? R7, UOL. O UOL é mais complicado por causa dos valores, mas tem vários portais aí que são bacanas, que dão resultado, bacana, bastante resultado, tá? Então não se atenham só ao Facebook. Mas aí você me pergunta, poxa, mas isso daí vai contra o que todo mundo ensina aí em mercado de afiliados, não é? Realmente vai contra, se, e somente se, você conseguisse formar uma lista para você, uma lista privativa sua. Aí você me pergunta, mas como que eu vou fazer isso? O produto é de terceiro, eu não tenho como pôr um pixel de remarketing, eu não tenho como pôr um pixel de conversão no Facebook. Aí eu digo para vocês, tem sim, eu faço isso, entendeu? Então o meu processo é todo automatizado. Eu faço anúncio para um público muito dirigido, a pessoa clica lá, é levada para uma página de vendas já, com um vídeo de vendas, e ou compra ou não, naquele momento. Todo mundo sabe que 97% não compra no primeiro momento. Só que aí ela é transportada para duas listas dentro do Facebook. Uma lista de conversão e uma lista de remarketing minha, que eu vou dominar. Deu para entender a importância disso, o poder disso? Você não precisa fazer e-mail marketing, você não precisa ficar mandando e-mail toda hora para as pessoas. Essa lista depois você bombardeia com anúncios, com promoções, com ofertas, porque a lista é quente, são pessoas que entraram e se interessaram pelo produto que você estava vendendo. Isso é feito por 2 softwares, tá? Então um deles eu represento no Brasil. Para quem também tiver interesse nisso, eu estou para lançar uma aula expressa, que eu vou chamar de Afiliado Express, que é justamente isso. Como você começa nesse mercado de afiliados de uma maneira muito rápida, totalmente automatizadas, com pouco trabalho. Entendeu? Vai ser uma aula expressa, deve durar aí 1 hora, 1h30, 2 horas, não sei. Mas você vai sair daquela aula com uma visão totalmente diferente do que o resto das pessoas dizem, que é
válido, tá? É válido você ter lá o seu blog, você publicar artigos, eu acho isso super, super válido, mas eu não tenho tempo para isso. Até porque eu não quero trabalhar num único nicho. Então, eu quero deixar tudo automatizado, eu só quero me preocupar em fazer a gestão dos cliques, ou seja, trabalhar o anúncio que está mais barato, enfim. Então eu vou lançar essa aula expressa. E para todo mundo que está aqui no congresso, tá? Pode mandar um e-mail para mim sem compromisso, tá? Não existe compromisso nenhum. Só que eu só vou fazer essa aula expressa se a gente chegar a pelo menos 200 e-mails, tá? Se a gente chegar a 200 e-mails, eu faço a aula. Se não, a gente vai mantendo contato, dentro do possível eu vou atendendo a quem me mandou e-mail, mas eu não vou lançar o produto esse ano. Vou deixar então para o ano que vem. Se chegar nos 200 e-mails, vai custar baratinho, tá? Deve custar aí, sem o software, R$ 97,00. Você pega, compra o curso, se você achar legal, você gasta um pouquinho mais lá nos softwares que são muito acessíveis também, tá? Você não vai gastar nesse processo todo aí, você não chega a gastar mais de R$ 197 em tudo. Eu não quis só lançar essa aula já incluído os softwares para te dar a opção de ver se realmente você gostou, entendeu? Então, para quem se interessar, eu vou fazer esse preço aí especial de R$ 97,00. É só me mandar um e-mail, eu já vou cadastrar na minha lista lá, ou no meu meio de comunicação, e vou mantendo contato com vocês, tá? Gente, eu só tenho a agradecer aí aos organizadores do congresso, espero não ter me alongado demais, mas eu acho que, só reiterando, sigam aqueles conselhos e aquelas recomendações que eu fiz. E pratiquem essa lei de 1/3. Ah, não dá, eu ganho muito pouco, eu ganho salário mínimo. Gente, dá. Quem vive com salário mínimo, vive com 2/3 de um salário mínimo. E aí você vai poder ter oportunidade no futuro próximo de fazer um investimento em algo produtivo que realmente vai elevar o teu padrão de vida. É esse o caminho. O empreendedorismo realmente é o caminho, mas não adianta as pessoas ficarem achando que tudo vai cair do céu. Não vai. Entendeu? Dá sim, quem ganha 700 e pouco aí, que eu acho que é o salário mínimo, dá sim para economizar 1/3 durante um ano e comprar o seu carrinho de pipoca para pôr o primo para trabalhar, ou montar sua máquina de sorvete na frente de casa, e aí e com esse resultado que ela vai oferir, ela retroalimenta, daqui a pouco ela está com uma loja. Entendeu? E é isso, é essa mentalidade que eu quis transmitir para vocês hoje, tá bom? E um dia espero que todo mundo se encontre lá em Xangri-Lá, né? Essa terra, para quem conhece a história de Xangri-Lá, sabe que é um lugar utópico, maravilhoso, mas para a gente totalmente acessível, tá bom? Gente, fiquem com Deus, muita sorte, muito obrigado para todo mundo aí que ficou assistindo a palestra até o final. Eu tentei passar tudo que eu realmente sei e que as coisas que realmente mudaram na minha vida, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima palestra.